Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Prolacradoras e prolacradores do meu coração, muito boa noite, como é que vocês estão? Estamos ao vivo e online em mais uma terça-feira muito especial, né? Porque finalmente a gente começa aí, teoricamente, o nosso segundo semestre, né? Agora, de fato, as coisas estão muito próximas a acontecer, a gente já tá chegando aí, já tá vendo uma luzinha no final do túnel chamada Enem, e é por isso que a gente voltou às aulas. Eu confesso que eu tava morrendo de saudade de vocês, né? Tava morrendo de saudade dessa interação. A galera aí durante o recesso mandou algumas mensagens pedindo para corrigir redação, pedindo para tirar dúvida, mas nada troca, né? Nada substitui esse afeto, essa troca de amor e de conhecimento que a gente tem toda terça-feira aqui nesse horário de 6h30. Espero que vocês estejam bem. Quero saber o que vocês fizeram, tá, no recesso. Eu não fiz muita coisa não, fiquei no RJ mesmo, porque como eu trabalho além do ProEnem, né, eu trabalho em 4 outras escolas. Os recessos não bateram, gente, que lamento. Então, assim, em uma semana eu tava em recesso em um lugar, na outra eu tava em outro, então não deu pra viajar. Talvez final de semana agora eu vá para São Paulo, né, para ver meus amigos de São Paulo, que eu tô morrendo de saudade, mas fui ao show da Ludmilla domingo. Foi o meu rolê máximo, né? Que mais? Fiz um novo piercing, fiz 2 brincos novos e foi esse meu recesso. E estudei pro Enem, né? Porque eu não paro de estudar para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E aí eu quero que vocês me digam aí se o recesso de vocês foi produtivo, né? Dá para ver meu brinco novo? Acho que tá bem discreto esse, né? Ó, a galera dizendo aí que estudou bastante, Osmar estudou muito. Rita, boa noite para você. Ivonete falou que estudou bem pouco, mas o importante é ter estudado. Eu já quero aproveitar também para mandar um beijo enorme para Ana Carolina. A gente estava se falando agora no Instagram, né, Aninha? Um beijo para você. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô cheio de energia, tô muito motivado, né, para esse nosso segundo semestre, que não é bem um semestre inteiro, né? E é sobre isso que a gente começa a conversar na aula de hoje, que tem como foco a coletânea de textos. Olha o título da aula aí já para você. Como não cair nas pegadinhas dos textos de apoio. Eu peguei a prova do ano passado, vocês estão conseguindo ver? E eu destrinchei a prova do ano passado para você. Já já esse material vai aparecer aí nos slides. E é sobre isso que a gente vai comentar, né? Qual é o objetivo, qual é o intuito, qual é o fito, qual é exatamente a finalidade, né, dessa coletânea e o que a gente pode, o que a gente não pode fazer com ela. Mas antes, né, eu comecei a minha fala falando exatamente sobre esse segundo semestre, que não é um semestre inteiro, né, galera? Quando a gente olha para o calendário, e que isso não seja um desespero para você, tá? Muito pelo contrário, a gente já tá vendo uma luz no final do túnel para sua aprovação. E eu tenho certeza de que ela vai chegar esse ano. Mas, ao longo do meu recesso, eu fiquei muito imerso em algumas redes sociais, né, vendo conteúdo de educação, e eu olhei para essa imagem e eu percebi que ela tem tudo a ver com esse retorno às aulas, né? Nesse finalzinho de julho, que já é quase agosto, quando a gente vai ver setembro, outubro, o Enem chegou, né? Então, acho que a primeira palavra que eu tenho que trazer para vocês,
primeira palavra é mil, com certeza, né? Mas a segunda palavra que eu quero trazer para você é a constância, né? Eu refleti muito sobre isso nessas últimas 2 semanas, porque muitos de vocês me mandaram mensagem, né, no Instagram falando: professor, eu não parei de estudar, tô aqui fazendo 3 redações por semana. Ótimo, ótimo, mérito seu, e eu super apoio isso. E uma aluna, né, a Rafaela, falou para mim exatamente isso. Eu não estou deixando a constância de lado. Isso ela me falou no segundo dia de recesso, tá? Na terça-feira. A gente entrou de recesso naquela semaninha, né? Aí veio sábado, domingo, segunda, terça, ela me mandou essa mensagem. Na sexta, ela falou assim: prof, tô me sentindo muito mal, porque eu não estou conseguindo continuar, né, essa constância que eu te prometi na terça-feira. Aí eu falei: meu amor, e ela autorizou que eu falasse, né, exatamente a história dela aqui pra gente começar esse semestre. E a constância, galera, eu acho que muitas vezes o aluno entende meio que de forma equivocada, né? Olha aí essa primeira imagem, como as pessoas imaginam que é. A constância, a gente acha que a gente tem que dar tudo de si todos os dias, e não é sobre isso. Olha para a segunda imagem, como que realmente a constância é. Primeiro você dá um pouco, depois você vai um pouquinho mais, depois você vai dar aquele super gás, e é natural que a sua energia caia um pouco. E tá tudo bem. É isso que a gente tem que colocar em mente. Se faltam 3 meses para o Enem, a gente não pode achar que a gente vai dar tudo de si em todos os dias que antecedem essa prova a contar de hoje. E nem é isso que a gente espera de vocês. Não é que agora, a partir de hoje, o fulaninho só vai estudar para o Enem. Não vai fazer mais nada. Ele só vai fazer 1 milhão de questões por dia e 3 temas de redação por semana. Não é isso que a gente espera de você. O que a gente espera de você é a constância. E o que significa constância? Cada dia um pouco. A ideia é que você nunca esteja com a sua xícara vazia. O copo precisa estar, pelo menos, com uma gotinha de líquido ali dentro. Isso é constância. Então é assim que eu gostaria de começar esse segundo semestre, entre aspas, até mesmo para cuidar um pouquinho da sua saúde mental. Né? Não adianta a gente pensar que eu vou fazer tudo e vou ser aprovado. Não é bem assim, né? E a gente também não pode olhar, e eu sei que muitos de vocês fazem esse comparativo, em olhar para a grama do vizinho e achar que ela é muito mais verde do que a nossa. Isso também não é realidade, né? A gente não pode achar que a pessoa falou aqui no chat, vou pegar aqui um exemplo. A Marcelinha falou aqui no chat que ela fez não sei quantas mil questões. Meu Deus, ela tá na minha frente. Não necessariamente, né? A gente sempre parte do princípio de que cada um estuda de um jeito, cada um tem uma motivação, cada um tem um gás, cada um tem uma energia. O que todos nós precisamos entender é: a gente não pode deixar essa energia acabar, né? Diminuir, subir um pouquinho um dia, diminuir no outro, isso é natural. Agora, apagar essa chama, nessa vontade, é o que a gente não pode deixar. Então eu te convido a refletir sobre isso, né? Até porque você já percebeu que se você for dar aquele super gás no início da semana, você vai chegar quarta, quinta-feira, você já tá morto, né? Então, reflita um pouquinho sobre isso e vamos colocar essa palavra em prática, a constância. Eu quero que a cada dia você dê um pouco mais de si do que ontem, e isso já tá super ok. E no dia que você não conseguir dar tudo de si, tá tudo bem também. Eu acho que é bem por aí. Essa ideia, né, me ajudou muito no ano em que eu fiz o vestibular, no ano em que eu passei para o UFRJ. Eu pensava muito nisso, né, que a cada dia eu tinha que me doar um pouco. E no dia que eu não conseguia estar com o ânimo lá em cima, tava tudo bem também. Tá? Então é essa mensagem, né, essa primeira mensagem que eu queria passar para vocês, uma mensagem realmente de bastante conforto, e não entendam, né, esses, faltam 3 meses como um desespero. Não, muito pelo contrário. Faltam 3 meses para a gente colocar essa constância em prática. E eu vou voltar nessa palavra toda terça-feira. É o nosso combinado. Toda terça-feira, não é que eu vá te cobrar, né, porque o meu papel aqui não é ser um cobrador, e sim um professor, um transmissor de conhecimento. Essa troca que a gente faz é muito produtiva, mas eu sempre vou te lembrar dessa constância, né? Que ela precisa estar realmente mapeada ali na nossa semana para que todos os dias a gente entregue um pouco, né? E isso já é o suficiente para nossa aprovação. Tá legal? Então, vamos com tudo, que eu já tô muito ansioso, a verdade é essa, eu tô ansioso demais pro Enem, e muitos alunos, né, ao longo do recesso ficaram assim pra mim: prof, qual vai ser o tema? Qual é a sua aposta de tema? É claro que ao longo das aulas, a gente acaba falando, né, eu sempre tô muito antenado em jornais, em periódicos semanais, para trazer para vocês um conteúdo atualizado. Mas eu queria te lembrar o nosso combinado de antes do recesso. Aqui no ProEnem, você não tem que estar desesperado com o tema de redação. Porque eu tenho certeza de que, independentemente do tema, independentemente do eixo temático, você vai arrasar.
você vai lacrar nessa prova. Por quê? Porque a sua estrutura, que a gente combinou com muito carinho, que são os 10 passos para o 1000, esses passos não vão mudar. Você vai usar a mesma estrutura na sua redação. O que vai mudar é o tema e o repertório sociocultural que você vai ter. Você vai conseguir articular. Então, acho que a melhor mensagem que eu posso te passar, primeiro, motivacional, que é a constância, e em segundo lugar, que é a questão exatamente da prova de redação, é a tranquilidade de que, independentemente do tema, você vai arrasar. Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que o aluno do ProEnem, ele não precisa ficar preocupado em qual vai ser o tema de redação, porque você está sendo muito bem preparado. Então, você está sendo muito bem preparado para qualquer tema. Então, isso não tem que ser um monstro na sua cabeça. Isso tem que ser um monstro para o concorrente, quem não tá ligadinho aqui no Pro. O fulaninho, seu amigo que... Mais um mês. Aquele sentimento de será que o pagamento vai cair hoje? Taxa comendo solta e a burocracia. Parece que não. Independentemente do tema, a gente vai arrasar e esse é o nosso propósito. Tá legal? E aí chegamos, né, ao objetivo da nossa aula de hoje pelo seguinte. O que a gente faz com a coletânea? O que você... tem muita gente, e aí eu quero que você me diga, tá? De maneira orgânica mesmo, de maneira natural, eu prometo que eu não vou te julgar, tá? Eu queria que você dissesse aí pra mim no chat, o que você faz com essa coletânea, tá? Me diz aí. Quando eu faço essa pergunta, geralmente os alunos falam, professor, eu nem leio, eu pulo. Eu vejo lá o tema, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e começo a escrever minha redação. Tem gente que olha para essa coletânea e fica copiando as coisas, né? Peguei aqui um repertório, vou utilizar. Peguei aqui um dado. Tem gente que é louco, né, por dado estatístico. Vi uma porcentagem aqui na prova, né? 27% da população, sei lá o que, tem acesso à cultura. Vou usar esse dado da minha redação. O que você faz com a coletânea? Me diz aí, eu quero ver a sua resposta orgânica, a sua resposta verdadeira do fundo do seu coração. Porque foi o que eu te falei, né? Muita gente ignora solenemente, faz a egípcia, viu o tema e já vai direto, acha que vai perder tempo, né, lendo a coletânea. Ou fica muito desesperado, nem vê o tema, começa lendo os textos. E o que você faz com esses textos, né? Olha lá, a Julinha falou o seguinte, eu adoro esse nome, Júlia, que é o nome da minha filhada. Júlia disse, eu leio e pego alguns dados e altero poucas coisas. Show de bola. A gente vai falar que isso é bem produtivo mesmo. Érica, quando não sei alguma palavra do tema, eu busco o significado na coletânea. Perfeito, Érica. Biel diz que lê mesmo, Gabriel, olha lá, hein? Não vale mentir pra sua mamacita. Mas a galera que ignora não tá se manifestando muito ali não, né? Mas para que de fato então serve essa coletânea? Eu coloquei aqui 5 pontos para que você tenha um olhar diferenciado para essa coletânea. Dizer que a coletânea vai te ajudar a entender o tema é óbvio, né? A coletânea, inclusive, ela serve para isso. É o primeiro tópico ali, né, do nosso material. A coletânea de textos vai te ajudar no entendimento do tema. Agora, essa coletânea vai além. Ela te ajuda ao não tangenciamento desse tema. Para você entender melhor essa relação de tangenciamento, eu vou voltar rapidamente aqui no Enem de 2022, em que muitos alunos muito bons tangenciaram o tema. Em 2022, o tema foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Tema show de bola. O que a galera fez? Fez uma redação inteira sobre indígenas. Indígena faz parte de povos e comunidades tradicionais? Sim. Mas a banca queria que você falasse somente de indígenas? Não. E aí o primeiro texto, a gente analisou essa coletânea lá no início do ano letivo, tá? Se você perdeu essa aula, assista que ela é babado. O primeiro texto dizia, se você está pensando que povos e comunidades tradicionais está fazendo referência somente a indígena e quilombola, você está errado. Ou seja, a coletânea, o primeiro texto, estava falando sobre isso. Então, o não tangenciamento, eu me preocupo mais do que o entendimento. Porque entendimento do tema eu sei que você vai entender. Você vai olhar para a frase tema e você vai fazer, obviamente, conexões produtivas. Agora, o tangenciamento é muito perigoso. Porque quando a gente lê uma frase tema, a gente acha que entendeu. E a gente com certeza pegou ali, de repente, 80% do que a banca esperava. Mas aqueles 20, e muitas vezes dentro daqueles 20 tem o tangenciamento, é o perigo. Inclusive, eu vou ser muito honesto, em 2023,
quando o tema do Enem falou sobre trabalho de cuidado, eu obviamente não li a coletânea, né? Eu estava aqui na minha casa esperando a prova sair. Só que o tema de redação, ele sai solto. Ele falou, pum, trabalho de cuidado. Qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Empregadas domésticas. Trabalho de cuidado, né? O primeiro start que deu na minha cabeça foi empregadas domésticas. E aí eu comecei a montar a minha introdução, mas eu falei, pera lá. Trabalho de cuidado não é a mesma coisa que empregada doméstica. Povos originários não é a mesma coisa que indígenas somente. Então a gente sempre tem que olhar com essa coletânea com bastante cautela para entender esse viés para o não tangenciamento. Combinado? Terceiro ponto, repertório sociocultural. E a prova do ano passado, que já já a gente vai mergulhar nela, ela te ajudava muito em repertório sociocultural. Não era um pouquinho, não. Era muita coisa mesmo. Havia várias personalidades que representam esse legado, essa herança cultural africana no Brasil, que você poderia e deveria utilizar no seu texto. Já já a gente vai ver quais são. Então, repertório sociocultural tem pra caramba. Então você não pode chegar na prova e falar, ai meu Deus, eu não tinha repertório sociocultural para falar do tema X. Claro que você tinha, inclusive eles estavam na coletânea. Mas é óbvio que você não vai retirar um trecho da coletânea, copiar e colar no seu texto. Mas você vai fazer referência, você vai fazer alusão àquele livro, àquela personalidade, àquele filósofo que está na prova e tá tudo bem. O que eu não quero que você faça é copiar um trecho. Isso não se faz, isso não se usa. Eu não quero que você copie lá, o texto 4 falou sobre Carolina Maria de Jesus. Você pode pegar Carolina Maria de Jesus e usar na tua redação. O que eu não quero vou copiar esse parágrafo do texto motivador que fala da Carolina Maria de Jesus. Aí você vai dar um tiro no pé. Tá legal? Outro ponto muito importante, galera. Relação de sinonímia. Que relação é essa? Relação de palavras sinônimas. O que são palavras sinônimas? Palavras de sentido equivalente. Palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. E certamente você vai precisar dessas palavras, né? Quando a gente falou lá de trabalho de cuidado, a coletânea trazia 4 ou 5 sinônimos para trabalho de cuidado. Tinha atividade diária essencial, né? Então você tem ao longo da coletânea diversas formas de se referir ao assunto daquele ano. Inclusive, eu não lembro agora o nome da aluna que falou aqui que ler para ver a definição da palavra. Eu vou ver se eu acho ela aqui. Ai, agora subiu muito a mensagem. Foi aquela aluna que logo no início falou, eu leio para ver se tem alguma definição, né? Agora eu não vou conseguir achar porque a mensagem subiu demais. Mas ela tá super certa, né? Porque, inclusive, o texto 1 falava herança. O que é herança, né, na prova de 2024? E aí, para ele definir herança, ele usou vários sinônimos da própria palavra herança, né? Então, essa coletânea, ela vai te ajudar nessa relação de palavras sinônimas, né? Que você vai precisar para você conseguir gabaritar a sua C4, né? Do que adianta você caprichar na gramática, caprichar na proposta de intervenção, arrasar no repertório, arrasar na argumentação e chega na C4 e tá repetindo 1 milhão de vezes a palavra que é chave no tema. Isso não faz sentido. Então a coletânea também vai te ajudar nessa relação de sinonímia. E algo que ficou muito evidente no ano passado, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, é o direcionamento argumentativo. O que significa isso? Mamacita? Gente, direcionamento argumentativo é o seguinte. Eu tenho uma prova de redação. A prova de redação do ano passado, ela foi inédita no seguinte aspecto. Havia 6 textos motivadores. Vocês perceberam isso? Geralmente o Enem traz 3 a 4 textos motivadores por ano. No ano passado havia 6. Desses 6 textos motivadores, 2 falavam sobre escola. 2 falavam sobre educação. Então, o que é direcionamento argumentativo? Caramba, se a banca tá falando pra gente sobre escola em 2 dos 6 textos motivadores, adivinha o argumento que ela estava esperando de você? A lacuna educacional. A negligência no sistema educativo e educacional, exatamente sobre esse tema de herança africana. Então é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. É esse olhar mais clínico, é esse olhar mais cirúrgico, é esse olhar mais técnico para essa coletânea de textos motivadores. Tá legal? E aí a gente vai entender qual foi, então, o objetivo do Enem de 2024 para trazer a ideia de que o tema seria aí desafios para a valorização da herança africana no Brasil. A gente percebe que essa palavra desafios, ela vem aparecendo todo ano, né? Você reparou isso? Há 3 anos
que a palavra desafios é a primeira palavra da frase temática. Desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulher no Brasil. E no ano passado, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Por que desafios aparece no plural? Ah, Diego, porque tem mais de um. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas não entenda dessa maneira. Geralmente essa primeira palavra da frase tema está no plural porque ela vai representar os seus dois argumentos. Então, desafios, caminhos, obstruções, né, veredas. Geralmente essa palavra tá no plural para indicar os seus dois argumentos da prova de redação. Tá legal? Para a valorização. Valorização aí já induz, né, que esse tema não é legitimado. Uma palavra com muito peso para sua redação, né? Legitimado. Eu queria que você anotasse essa palavra. Quando a gente tem desafios para valorizar algo, é que esse algo, esse tema, não é legitimado, não é valorizado no Brasil. Beleza? Então, valorização ali seria uma deslegitimação, né? Essa forma de cultura não é legitimada no nosso país. Beleza? Herança africana. Gente, quando a gente fala de herança africana, a gente tem inúmeros dados importantes, né? Herança africana podia ser aí a questão idiomática, né? Quantas palavras... Apareceu o meu antivírus aí, mas já tá tudo certo. Quantas vezes a gente fala palavras que chegaram, né, por meio dessa herança africana? Então, quando eu vou a Salvador, eu como um acarajé. E aí, acarajé, eu não só tô falando a palavra, mas comendo a comida. Então, quando a gente fala em herança africana, a gente podia fazer alusão ao idioma, à dança, à cultura, à música, à culinária, à religião, às festas, às manifestações culturais como um todo. Eu só não podia pegar uma e falar dela como um todo, porque aí eu tangenciaria o tema. Beleza? E no Brasil, já é o esperado, né? Todo tema de redação do Enem que se preze versa sobre um tema da nossa realidade nacional odierna, né? O nosso contexto brasileiro sempre em foco. Por isso que atualidades são importantes para essa prova, né? O que está acontecendo no Brasil naquele momento pode reverberar aí o seu tema de redação. E é relevante dizer que no ano passado, em 2024, logo no iniciozinho do ano, a nossa ministra da Cultura, a Margarete Menezes, maravilhosa, ela instituiu a valorização do dia do hip hop no Brasil, né? O hip hop como herança cultural africana no Brasil. E olha que coincidência ou não, foi o nosso tema de redação, né? E você consome funk, você consome samba, você consome pagode, você consome hip hop, rap, trap. Tudo isso tem herança africana no Brasil, né? Então, essa instauração, né, essa portaria do Ministério da Cultura valorizando o dia do hip hop como cultura nacional foi tão importante que apareceu como tema de redação. Então, é legal a gente ficar nesse panorama de o que está de fato acontecendo no Brasil e ganha relevância nacional, ganha relevância ministerial, porque ele pode e, como a gente está vendo, aparece na sua prova de redação. Beleza? Então, para quem nunca fez a prova do Enem, para quem está sendo aí treineiro esse ano, ou da primeira ou da segunda série, tem algum treineiro na aula de hoje? Se tiver, me conta aí. Eu sempre gosto dos treineiros, nossos bebê reborns lindos. Tem algum treineiro aí da primeira ou da segunda série? Se você nunca fez a prova do Enem, se você vai ser treineiro esse ano, ou se você já concluiu o ensino médio, né? Ou então tá na terceira série, tá concluindo agora, e vai fazer o Enem pela primeira vez, a prova de redação aparece exatamente assim. É uma página, né? Eu acabei trazendo ela pra cá toda coloridinha, mas é exatamente uma página, tá? Ela fica bem no meio do caderno. Essa aí foi página 19, ou seja, ela tá bem no meio do caderno, no final da prova de linguagens e no início da prova de humanas. Ela fica bem no centro da prova, né? Você abre o meio do caderno, você se depara com a prova de redação. Então, a prova de redação é assim. Uma página só, lá no finalzinho, tá vendo? Proposta de redação. Você vai ter o tema, mas antes dessa proposta você tem a coletânea de textos, que é o nosso foco da aula de hoje. Vamos ver como é que ela se configurou? Vamos lá. Texto 1. Vamos ver o que a banca dizia pra gente. Herança. O legado de crenças, conhecimentos, técnicas, costumes, tradições, transmitido por um grupo social de geração para geração. Cultura. Galera, sempre quando eu olho para um texto da coletânea, eu olho primeiro para a fonte. E olha a fonte que a gente tem. Isso aí, na verdade, é um dicionário, né? É um dicionário da língua portuguesa. Qual é o objetivo, então, de a banca começar
a coletânea com a definição, né? Isso aí é metalinguagem pura, é um dicionário, é uma definição da própria palavra que dá base ao tema, herança africana. É aquela relação de sinonímia que a gente comentou, né? É exatamente aquela relação de sinonímia que a gente comentou. A própria palavra que dá base ao tema, ela vai precisar ser usada inúmeras vezes. E aí, para você não repetir herança, 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 herança o tempo todo, o que a banca tá te entregando de bandeja? Sinônimos para a palavra herança. Então você tem lá legado, conhecimento, técnica, costume, tradição, cultura. Tudo isso poderia ser usado na sua prova justamente como sinônimo da palavra herança. Então esse é o nosso grande ganho do texto 1. O objetivo do texto 1 é te ajudar. Apenas isso. Ele está te entregando de bandeja sinônimos que você vai precisar usar ao longo da sua redação para você conseguir chegar ao sucesso da sua competência de número 4, que avalia os seus conhecimentos coesivos. E, claro, a não repetição de palavra faz parte desse conhecimento. Tá legal? Sigamos. Texto 2. Esse eu adorei. Olha o que ele diz. As culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas. O que é uma cultura ser relegada? Ela é negligenciada, ela é secundarizada, ela é colocada de escanteio. Ela, portanto, não é valorizada. E a palavra valorização não estava lá na sua prova? Desafios para valorização? Então, o contraponto dessa valorização é você relegar uma cultura, é você deixar de escanteio, você não valorizar, você não legitimar, você secundarizar. Percebam que a gente está aprimorando o seu léxico, né? O seu conhecimento de vocabulário ao longo das aulas aqui no ProEnem. Então, esses termos são interessantes para você manter anotados aí num caderninho, no mapa mental, tá? Então, uma cultura relegada é uma cultura secundarizada, é uma cultura negligenciada, é uma cultura que não ganha destaque, não ganha valorização. E aí ela é relegada ao campo do folclore. E é verdade, né? Geralmente a gente fala de cultura africana e a gente só estuda elementos folclóricos, como se realmente fosse uma cultura quase que 100% fantasiosa. Não é verdade? Do folclore com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória. Cara, isso aqui é sensacional. Confinar uma cultura ao gueto, ou seja, uma região periférica, fossilizado da memória, como se ela não tivesse importância para os dias de hoje. Folclorizar, nesse caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas, via de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Gente, quando ele fala que uma cultura é estereotipada, o que significa isso? Nós, enquanto sociedade, vamos ter uma visão pré-conceituosa, ou seja, haverá um pré-conceito acerca dessa cultura que já vem enraizado muitas vezes por conta de quem? Da mídia. Então esse texto 2, quando ele fala que a cultura está sendo relegada ao campo folclórico e que essa cultura chega até a sociedade com representações estereotipadas, aqui a gente tem um argumento muito interessante para a redação, que é exatamente a invisibilidade midiática. E é verdade, né? A invisibilidade midiática, ela infelizmente não permite que a gente enxergue as coisas como de fato elas são. E o que a gente consome enquanto produto final na mídia é o que a gente vê, né? Em padronizações em séries, em filmes, em documentários. Documentários até que nem tanto, né? Porque geralmente eles trazem algo bastante verossímil, mas nas séries, nos filmes, nas novelas, o que a gente percebe é algo bastante já pronto, né? Chega tudo bem padronizadinho pra gente consumir. Agora, a palavra mais importante desse texto 2, né? Ele traz várias informações óbvias, importantíssimas, maravilhosas, vocabulário perfeito, né? Eu gostei muito ali do relegado, do gueto fossilizado da memória, do representações estereotipadas, do campo do folclore. Tudo isso dava para você usar na sua redação. Agora, a principal palavra desse texto 2 também está lá na fonte. Reparem que a fonte traz o nome desse estudo, e dentro do nome desse estudo existe a palavra ancestralidade, que é uma palavra que não podia faltar na sua redação, né? Imagina só, você está falando sobre herança africana e você não vai falar sobre ancestralidade? Então, esse texto 2, na minha opinião, ele foi o melhor dessa coletânea. Claro que vai ter o samba da Mangueira ali, vocês sabem que eu amo escola de samba, né? Mas esse texto 2, ele é muito lindo, né? As palavras que ele apresenta são muito legais, são muito produtivas, né? Existe aí um léxico bastante interessante.
O propósito do texto é muito legal e ele traz pra gente uma possibilidade de argumento, que é a invisibilidade midiática. Tá legal? Tá tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. O Irlen disse que tirou 900 nesse tema, arrasou, maravilhoso. Tô apostando em violência doméstica. Mileninha, violência doméstica foi o tema do Enem de 2015, né? Violência contra mulheres. Não sei se ele iria repetir algo nesse sentido. Não sei se eu concordo muito com você, porque já teve esse tema em 2015, né? Se bem que foi violência contra a mulher no geral, não foi a violência doméstica. Mas não sei se eles repetiriam aí esse eixo tão próximo. Vamos lá, vamos ao texto 3. Gente, o texto 3 foi retirado de um livro que a gente comenta aqui basicamente em toda a aula, né, em que a própria ideia, né, de temas culturais, eles aparecem, que é a ideia do livro da Ana Maria Gonçalves, que inclusive hoje, né, é membro da Academia Brasileira de Letras, né, da ABL, que é o livro Um Defeito de Cor, que a gente já falou algumas vezes, né, ao longo das nossas aulas. É um livro que mudou muito o meu pensamento, inclusive sobre cultura africana. Eu amo escola de samba, eu amo samba enredo, e eu achei que eu já soubesse bastante coisa, eu não sabia nada, né, sobre cultura africana. Depois que eu li esse livro, realmente tudo na minha vida mudou. Então, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, podia ser um repertório sociocultural para sua redação, né? Você podia dizer que esse livro retrata a herança africana no Brasil, mas infelizmente ele não é tão difundido agora, né? De uns 4, 5 anos para cá, esse livro está tendo uma difusão maior, mas realmente é um livro incrível, né? Essa temática, né? Tá tendo um conceito maior. É um livro incrível que a gente sempre recomenda para você como repertório sociocultural. E foi retirado dele um provérbio africano, capítulo 8, que diz o seguinte: quando não souberes para onde ir, olhe para trás e saiba pelo menos de onde vens. Gente, esse provérbio fala muito sobre o reconhecimento da nossa ancestralidade, né? Fala exatamente sobre a valorização e reconhecimento das nossas origens, né? A grande sacada desse provérbio, por ser um provérbio, é uma cultura oral, e o Enem gosta tanto disso, né? Nas questões de linguagens, você sempre tem lá uma questãozinha que fala dessa tradição da oralidade perpassando uma cultura de geração em geração. Esse provérbio é muito lindo porque ele fala sobre reconhecimento e valorização de quem a gente é, das nossas origens, de onde a gente vem. E aí, quando eu vi, né, eu fiquei apaixonado por esse livro. É um patacão enorme, é um livro de quase 1000 páginas, mas vale muito a pena. Foi enredo, inclusive, de uma escola de samba aqui no Rio de Janeiro, que é a Portela, a centenária Portela, maravilhosa escola de samba que mora no meu coração. E o enredo, o desfile foi perfeito, né? Ana Maria Gonçalves desfilou, foi maravilhoso. Agora, quando eu li esse provérbio, eu lembrei de uma ave mitológica africana, e eu queria muito dividir com vocês esse conhecimento do Sankofa. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem um documentário disponível na Netflix chamado Sankofa, a África que te habita. É um documentário super interessante, né? E o que mais me chamou a atenção no Sankofa, reparem só, ele tem a cabeça virada para trás. Tá vendo aí na sua tela? Ele é um pássaro, né? Uma ave mitológica, e ele tá com a cabeça virada para trás. Por que o Sankofa tem a cabeça virada para trás? E desde quando eu conheci a história do Sankofa, eu tenho usado isso muito em minha vida, tá? O Sankofa, ele não está preocupado somente com o que está por vir. Claro que ele tem uma preocupação com o futuro, como todos nós. Mas ele não está preocupado somente com a data importante do Enem, por exemplo. Ele está preocupado com o processo. Ele está preocupado em olhar para trás e entender tudo que você passou para chegar até aqui. E eu acho que o Sankofa, ele carrega um significado muito do início da nossa aula, quando a gente falou em constância. E eu queria muito que essa minha fala agora entrasse no seu coração da melhor forma possível, né? Eu não quero que você fique olhando só para data. Faltam tantos dias para o Enem. Tem gente que faz até calendário e vai ticando, né? Eu não quero que você esteja preocupado somente com essa data. Não é isso. Quando a gente fica focado somente no futuro, a gente deixa de viver o processo. E o Sankofa me ensinou muito sobre isso, né? De você olhar para trás, você entender esse passado, ressignificar o processo para aí sim você ir adiante, né? É o famoso, vou dar 2 passinhos para trás para dar um para frente. E essa ideologia do Sankofa é muito a ideologia que um vestibulando precisa sentir. Para você não ficar preocupado somente com o dia do Enem, mas sim com todo o processo que você está vivendo. Olha quanta coisa você já fez esse ano. Não vou nem voltar muito atrás nas suas origens, na sua vida aí familiar, não. Mas olha quanta coisa você já passou esse ano.
Você com certeza já passou por problemas familiares. Você com certeza já passou por problemas no próprio estudo. Você sentiu dificuldade em uma matéria, você superou a dificuldade em essa matéria, apareceram novas dificuldades e você está de pé. Você não está preocupado somente com o amanhã, mas você precisa olhar para esse passado com bastante afeto para você ressignificar esse passado e construir um futuro melhor. Depois que eu assisti esse documentário do Sankofa, muita coisa mudou na minha vida. E eu desejo muito que o Sankofa esteja com vocês o tempo todo, para que você não esteja somente em preocupações, mas entendendo que o seu passado é lindo, a estrada que você percorreu é maravilhosa, e olhando para trás, ressignificando todo esse processo, a gente com certeza consegue um futuro muito mais promissor. Então, meu desejo é que o Sankofa sempre esteja aí em cada um de vocês. Beleza? E eu lembrei muito desse Sankofa quando eu li a coletânea, né? Quando eu vi esse texto 3, eu falei, cara, é Sankofa puro. E eu aprendi isso num documentário, né? Então, que Sankofa esteja com vocês sempre. Tá bom, lindinhos? Sigamos! Texto 4. Olha o que ele está dizendo aí pra gente. História afro-brasileira nas escolas. Professoras comentam avanços e dificuldades. As aulas sobre escravidão eram motivo de vergonha para uma professora quando ela estudava em uma escola municipal da Zona Sul de São Paulo. Era o meu pior momento na escola, lembra a ex-aluna. Naquela época, a história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata. E é verdade. Quando eu li esse texto, eu lembrei muito das minhas aulas de história no meu ensino fundamental. Quando que a gente falava de africanidade na aula de história? Para fazer alusão à escravidão. Fez super sentido na minha cabeça, algo que eu ainda não tinha desconstruído, né? Não se falava na escola sobre temas como a história e a cultura afro-brasileira, muito menos sobre as grandes personalidades negras no país, como Luiz Gama, patrono da abolição, né, no Brasil, e a Carolina Maria de Jesus, escritora preta, periférica, que morou basicamente a sua vida inteira na favela do Canindé, também em São Paulo, e escreveu o livro, né, Quarto de Despejo. E aí esse texto, eu tomei um baque, assim, quando eu li, eu falei, caraca, é verdade. Na época em que eu estudei no meu ensino fundamental e no meu ensino médio, eu não ouvi falar de Luiz Gama e nem de Carolina Maria de Jesus. Eu estudava somente a escravidão, né? Somente a contribuição da mão de obra, né, africana no Brasil, na lavoura. Ponto. E realmente, esse texto 4 está te direcionando super pro argumento que da lacuna educacional, né? Um sistema educacional super engessado que não valoriza a herança africana no Brasil. Então esse texto 4, olha lá, tá no título, escola. O que a banca gostaria de ler? Um argumento, seja D1, seja D2, que versasse sobre a negligência educacional. Como que o currículo hoje é super engessado e ele não valoriza a cultura negra no Brasil, a cultura africana no Brasil. Muito pelo contrário, ele só entrega para o aluno aquela visão estereotipada de escravidão. A pedagoga, que é negra, tem orgulho de defender uma experiência diferente do que viveu em sala de aula para seus alunos. Agora, os livros infantis levados para as turmas têm protagonistas pretos. Temas como beleza do cabelo crespo e o combate ao racismo fazem parte do dia a dia na escola. Maravilhoso, né? Essa iniciativa da pedagoga foi muito maneira, inclusive pesquisando, né, alguns livros. Um que eu comprei para o meu afilhado é um livro do Emicida chamado Amoras, né, no plural. É um livro fofo, né, que tem um protagonista negro na história infantil. Isso é muito lindo. E acabei de lembrar um outro livro do Rodrigo França, que é O Pequeno Príncipe Preto, né, O Pequeno Príncipe Preto, que é quase que uma referência, né, à obra francesa do Pequeno Príncipe, mas com um protagonista preto, né? Isso é muito importante para que seja trabalhado não só com as famílias, mas principalmente no contexto escolar. Beleza? Então esse texto 4 aí estava dando direcionamento pra gente, né, de falar sobre a lacuna no sistema educacional brasileiro. Beleza? O texto 5, eu me encantei, eu já conhecia, né, que é o Samba da Mangueira, o samba enredo de 2019, em que a escola de samba se tornou campeã do carnaval aqui no Rio de Janeiro, né, e o título do enredo, esse enredo é do Leandro Vieira, esse título foi muito legal, né, Histórias pra Ninar Gente Grande, do tipo, me engana que eu gosto, numa referência aí clara ao livro da Conceição Evaristo, que é outra escritora que a gente já comentou muitas vezes e poderia ser repertório sociocultural para essa redação. Beleza? Não vou cantar, que vocês sabem que eu sou péssimo cantando, mas eu vou ler aqui em forma de poema para vocês. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar.
na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com os versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Cara, isso é uma poesia, né? É um dos sambas enredo assim que eu mais ouço. Eu fiquei deslumbrado esse ano, tinha que ser a Mangueira campeã, não tinha como. A minha escola tava linda, eu sou Vila Isabel, mas a gente teve que dar o braço a torcer, porque a Mangueira arrasou. Foi um desfile que realmente fala não só dessa herança africana, mas de herança indígena, de herança das mulheres que construíram esse país. Então realmente não tinha como. Eu tiro meu chapéu. O samba é maravilhoso. Depois você pode assistir no YouTube ao desfile, né? Realmente vale muito a pena. O que a gente pode encontrar aqui de referência legal para usar? A primeira delas é uma referência a Dandara. Mas muitos alunos deram mole. Tá na prova, fazendo referência a Dandara como a esposa ou a mulher de Palmares. Gente, 10 tapas na cara. Como é que eu posso me referir a Dandara, né, uma liderança quilombola de Palmares, e reduzir ela à mulher de Palmares? Não me faça isso, pelo amor de Deus, tá? Tanto é que o nome dela está ali. Brasil, teu nome é Dandara. Então não tem como. Ah, eu sei quem é Dandara, é a mulher do Palmares. Não, a Dandara não é somente a mulher de Palmares. Ela foi a mulher de Palmares, mas ela tem que ser reconhecida como uma liderança, uma guerreira negra num quilombo, né? As coisas são muito diferentes. Então você usar Dandara, mulher de Palmares, na sua prova de redação, você enlouqueceu. Não é isso que a banca quer de você. Mas sim a Dandara como uma guerreira negra de um quilombo tão importante para nossa história, que foi o quilombo de Palmares. Tá legal? Outra referência muito legal aí é a ideia de que a própria abolição, né, não veio do céu e nem das mãos de Isabel. A gente acabou de fazer referência ali ao Luiz Gama, que é o patrono da abolição, entendeu? Então a ideia ali era uma crítica a essa ideia que a escola traz pra gente, que foi a princesa Isabel que assinou uma lei. Otto, né, já deve ter falado isso para vocês 1 milhão de vezes, nosso maravilhoso professor de história. Outra referência muito legal é o Dragão no Mar de Aracati, uma referência a Chico da Matilde, que foi um jangadeiro, também abolicionista. Caboclos de Julho, fazendo referência aí ao dia 2 de julho, que é o dia da independência da Bahia, né? Inclusive, você deve ter visto isso na semana antes do recesso, a gente tá em julho, né? No dia 2 de julho, muitas celebrações. Para você que é da Bahia, você deve ter vivido isso com mais intensidade, né? Sobretudo para o pessoal da cidade de Salvador, terra maravilhosa que eu amo tanto. Mas nas redes sociais, no dia 2 de julho, nós vimos diversas vezes, né? Diversas repercussões desse dia que está sendo cada vez mais falado, né? A independência da Bahia, uma resistência do povo preto baiano contra os portugueses, né? E a nossa última referência lá embaixo, a Maim, né, Luísa Maim, que é mãe do Luiz Gama, mas ela não vai se destacar somente por ser mãe do Luiz Gama, mas sim por uma liderança na revolta dos Malês, isso em 1835, né, uma rebelião de escravizados também na cidade de Salvador, na Bahia. Revolta dos Malês, revolta de extrema importância para sua prova do Enem. E claro, a vereadora aqui do Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, que foi a Marielle Franco. Então, várias referências culturais, né, para você trazer para sua prova de redação. Tá legal? E o texto 6, outro texto que fala de escola. Olha lá. Alunos de escola municipal conhecem pontos do Rio que retratam relação com a África. Alunos admiram grafite de Zumbi dos Palmares na Pedra do Sal. Para quem não conhece, a Pedra do Sal é uma região aqui do centro do Rio de Janeiro, muito próximo ao Cais do Valongo, né, que foi uma região muito triste, né, de comercialização de escravizados chegados da África. É realmente uma região que tem uma energia, né? Hoje é patrimônio da humanidade. E aí na Pedra do Sal nós temos o cemitério, né? Um cemitério em que os escravizados eram
colocados em covas rasas, né? Chovia, ficavam expostos. Realmente é uma história muito triste, né? Que a gente não pode apagar. Eu acho que essa é a principal mensagem do texto 6, né? A gente não pode olhar para esse passado folclorizando, como dizia o texto 2, e muito menos achando que é para ser esquecido. Não é. Eu acho que a palavra memória, que também estava presente no texto 2, ela é muito importante aqui, né? A gente tem que entender com os erros do passado para que eles não sejam repetidos no futuro. Acho que a grande mensagem desse texto 6 é essa. E principalmente, mais uma vez, valorizando a escola, né? Aí a gente tem um trabalho de campo. Na minha época da escola, a gente falava passeio escolar, né? Mas a gente usa um termo mais técnico, sobretudo para redação, que é um trabalho de campo. E isso aí poderia ser uma proposta de intervenção. A gente não está criticando a lacuna educacional, né? O papel aí quase que obsoleto da escola em falar sobre herança africana. Uma proposta de intervenção legal seria exatamente a escola aprimorando, né, esses trabalhos de campo a lugares de memória. Essa expressão foi muito valorizada. Muitas redações nota 1000 traziam essa expressão, lugares de memória, porque esse texto 6 induzia bastante a isso. Tá legal, meus amores? Então, resumindo aqui o nosso encontro de hoje, a gente tá no segundo semestre, faltam 3 meses para a prova, que isso não seja motivo de ansiedade para você, muito pelo contrário, que seja sinônimo de constância, tá legal? Eu desejo que o Sankofa, olha ele aí de novo, ele esteja com vocês nesses 3 meses que faltam para a prova, né? Que vocês tenham muito orgulho do processo, que vocês entendam que esse processo faz parte da conquista. Eu tô super à disposição, caso você queira tirar alguma dúvida, enviar algum texto para eu dar uma analisada, ou simplesmente trocar uma ideia, jogar uma conversa fora. Tá aí meu Insta para você, @prof.diegodias. Eu tô te esperando lá pra gente continuar nosso bate-papo, tá bom? E não se esqueçam do grande objetivo da aula de hoje. Olhar para essa coletânea de textos com um olhar muito mais clínico. Olhar para essa coletânea com um olhar muito mais técnico, muito mais cirúrgico, porque ela vai te ajudar a pegar repertório, a entender o tema, a não tangenciar, a ver essa relação de palavra sinônima e principalmente dar um direcionamento argumentativo maneiro para você chegar à sua nota 1000, que é o maior desejo que eu tenho para você esse ano. Tá bom? Que Sankofa esteja com vocês. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.